Oi, pessoal, tudo bom? Muito prazer. Meu nome é Karina França, para quem não me conhece. Eu fiz a minha graduação em medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois eu me mudei aqui para São Paulo, onde eu fiz a minha residência médica em neurologia no Hospital das Clínicas da USP. E durante a residência médica eu tive a oportunidade de passar um tempo fazendo um estágio na clínica de distúrbios de movimento e doença de Parkinson da Columbia University, em Nova York. Depois da residência, eu fiz a minha subespecialização em Parkinson, distúrbios do movimento e neuromodulação também pelo Hospital das Clínicas da USP. E depois eu concluí meu doutorado em neurologia, também na área de distúrbios do movimento pela USP. E hoje eu agradeço ao convite do Parkinson Online para falar aqui para vocês sobre tratamento medicamentoso de doença de Parkinson. Esse é um assunto complexo, a gente tem muitas medicações disponíveis, que bom. Mas eu vou tentar simplificar um pouco para vocês, tá bom? Como vocês tiveram aula agora há pouco, a doença de Parkinson tem alguns sintomas. Tem sintomas que a gente chama de sintomas motores, que afetam a movimentação do paciente, e tem aqueles sintomas não motores, que não afetam diretamente a movimentação do paciente. Os sintomas motores são a bradicinesia, que é a lentidão dos movimentos, a rigidez das articulações, o tremor, principalmente um tremor de repouso, ou seja, quando aquele paciente não está usando aquele membro para nada, instabilidade postural, que pode levar a quedas e é um sintoma perigoso, disfagia, ou seja, dificuldade de engolir, a comida às vezes pode ir pelo buraco errado, esse paciente pode fazer quadros de pneumonia, esse sintoma também é muito preocupante para a gente. Alterações de postura, o paciente pode ficar encurvado, que é a camptocormia, pode ficar com a coluna virada para o lado, que é a síndrome de Pisa. E as discinesias, que são aqueles movimentos involuntários que parecem uma dança, que geralmente acontecem no pico da ação das medicações. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse sintoma ao longo da aula. Sintomas não motores, a gente tem a constipação, que é a prisão de ventre, a hiposmia, que é a dificuldade de sentir cheiro, depressão, ansiedade, alterações cognitivas, ou seja, piora de memória, piora de atenção. Dor é um sintoma não motor muito comum na doença de Parkinson. Os principais locais são o ombro, região lombar e pernas. Alterações do sono, o paciente com doença de Parkinson pode ter insônia, pode ter uma outra alteração chamada distúrbio comportamental do sono REM, em que ele se movimenta durante o sonho, quando ele devia ficar paradinho, e acaba às vezes machucando quem dorme do lado, ou dependendo do grau desse distúrbio, o paciente pode até cair da cama e se machucar. E, finalmente, a desautonomia, que é a alteração do sistema nervoso autônomo, que pode se manifestar ou por baixa de pressão, principalmente quando o paciente muda de uma posição para outra, sentado para em pé, de deitado para sentado. Pode se manifestar também como alterações urinárias, tá? Principalmente incontinência urinária e disfunção sexual nos homens. Eu vou começar falando para vocês sobre o tratamento medicamentoso dos sintomas motores, tá bom? É muito comum que pacientes com doença de Parkinson tomem muitos remédios. E isso, infelizmente, é uma necessidade hoje em dia, principalmente em fases moderadas da doença. No início da doença, não é necessário, normalmente, uma grande quantidade de medicações, mas à medida que a doença avança, o paciente vai precisar adicionar mais remédios. Então, eu tenho alguns pacientes no consultório que não gostam de tomar remédio, se sentem desconfortáveis, mas é importante entender que aquela medicação está sendo utilizada para melhora de qualidade de vida, e é por isso que ela está ali. Eu preciso passar para vocês alguns princípios desse tratamento medicamentoso. É importante que a gente comece a medicação para a doença de Parkinson assim que o diagnóstico for feito. Por mais que a medicação seja sintomática, ou seja, ela não vai curar a doença de Parkinson, existem muitos trabalhos mostrando que o tratamento correto desde o início pode sim dar algum nível de neuroproteção, embora os resultados sejam
variados na literatura médica. Então, por menor que seja a quantidade de medicações no início da doença, é importante que alguma medicação para a doença de Parkinson seja iniciada assim que o diagnóstico for feito. Por enquanto, não existe, validado pela literatura médica, uma conduta de fazer o diagnóstico de doença de Parkinson e esperar sem dar medicação para o paciente. Outro princípio muito importante é de sempre usar a menor quantidade possível de medicações. Eu quero utilizar a menor quantidade possível que deixe o paciente bem, porque aí entra o terceiro princípio. Não adianta a gente economizar a medicação às custas de qualidade de vida. Então, eu tenho que usar a mínima medicação possível para que aquele paciente tenha uma boa qualidade de vida, sem economizar às custas dessa qualidade de vida. Tá? Então, esses 3 princípios precisam guiar a nossa terapêutica durante todo o acompanhamento do paciente, da pessoa que tem doença de Parkinson. A primeira medicação que eu quero falar aqui para vocês hoje sobre tratamento de sintomas motores da doença de Parkinson é a melhor medicação para esses sintomas já inventada, que é a levodopa. Aqui no Brasil, ela é comercializada como Prolopa, que é o tipo disparado mais comum, mas também tem o Carbidol, o Exxon e o Parquidopa. Tem também o Stalevo, mas é uma combinação de levodopa com uma outra medicação que eu vou falar um pouco mais para frente, tá? Como é que a levodopa funciona, gente? A levodopa, ela é um precursor da dopamina. O grande problema na doença de Parkinson é a diminuição da dopamina no cérebro das pessoas. A dopamina, ela é um neurotransmissor. O que isso significa? Que ela ajuda um neurônio a se comunicar com o outro. O fluxo de informações dentro do neurônio, o neurônio é uma célula grande, ele é elétrico, como se fosse um fio de alta tensão. Mas para comunicar um neurônio com o outro, eu preciso de um estímulo químico, ou seja, uma molécula que um neurônio produza e jogue naquele espaço entre os 2 neurônios. O neurônio da frente capta essa molécula e a informação consegue continuar a ser passada por esse neurônio, voltando a ser, por exemplo, via elétrica. E a dopamina é um neurotransmissor, ela faz essa comunicação entre um neurônio e o outro. A levodopa, ela é um precursor da dopamina. O que isso significa? Que quando o paciente, a pessoa toma a levodopa, ela vai entrar pelo intestino dessa pessoa, vai passar pelo fígado, vai rodar pelo corpo dessa pessoa, quando ela finalmente vai chegar no cérebro. Chegou no cérebro, vai entrar no neurônio e vai ser transformada em dopamina. Então, de levodopa para dopamina. Essa dopamina, que é a dopamina que a gente deu em forma de comprimido, junto com a dopamina que o paciente ainda produz, porque ele não para de produzir dopamina de uma hora para outra, essa produção só vai diminuindo. Essa dopamina, ela é jogada aqui na fenda sináptica, que é esse espacinho entre os 2 neurônios. O neurônio da frente pega essa molécula de dopamina por esses 2 buraquinhos aqui, ó, e continua o fluxo de informação e tem o seu efeito biológico. Então, a levodopa é a dopamina, basicamente, mas de uma forma que o nosso corpo consiga produzir, que o nosso corpo consiga processar, perdão. Vocês vão reparar que toda levodopa, toda formulação de levodopa vem levodopa e mais alguma coisa. Pode ser ou a benzerazida ou a carbidopa. Vocês nunca vão achar para vender levodopa sozinha, tá? Então vai ser sempre levodopa mais benzerazida ou levodopa mais carbidopa. Essas 2 outras medicações que vêm junto com a levodopa, elas servem basicamente para evitar que a levodopa vire dopamina fora do cérebro, porque sem elas isso pode acontecer, tá? E aí você não vai ter o efeito que você quer no cérebro da pessoa e você vai ter efeitos colaterais do excesso de dopamina fora do cérebro, que são principalmente náuseas e vômitos, tá bom? Então, só para vocês entenderem o que são esses outros 2 nomes que vêm junto com a levodopa. Princípios do uso da levodopa que precisam ser seguidos para que a gente tenha o melhor efeito possível dessa medicação. Primeiro é entender que a levodopa ela é melhor absorvida com o estômago vazio. Então, idealmente, a gente precisa administrar, tomar a levodopa ou meia hora antes de uma refeição ou 1 hora depois de uma refeição. Esse princípio é muito importante para que a pessoa tenha, de fato, o efeito biológico.
Se a pessoa nota que ela está tomando levodopa e está demorando muito para começar o efeito, talvez ela não esteja tomando exatamente de estômago vazio. É importante também sempre tomar levodopa com água. Eu vejo às vezes o paciente tomando com um copinho de leite. Isso não deve ser feito, porque o leite ele é cheio de proteína e essa proteína ela enche o nosso estômago e ela dificulta a absorção da levodopa. Mas também eu não recomendo que tomem um comprimido a seco, porque vai demorar para ele chegar onde ele precisa chegar para ser absorvido. Outro princípio muito importante é que levodopa não é bala. Levodopa tem que ser tomada exatamente nos horários determinados pelo seu neurologista. Neurologista, principalmente um especialista em doença de Parkinson, não deve te passar levodopa de 8 em 8 horas, de 6 em 6 horas, como se fosse um antibiótico. Não. Levodopa tem horário determinado e esse horário vai ser calculado de acordo com cada rotina de cada paciente, a hora que ele acorda, a hora que ele dorme, a hora que ele faz as refeições do dia dele. Então, precisa ser um horário cuidadosamente planejado e, por isso, cuidadosamente seguido também. Eu recomendo para os meus pacientes colocarem alarmes no celular, avisos na casa, na geladeira, no espelho do banheiro. Mas alarme no celular eu acho que é a forma mais fácil de não esquecer de tomar o remédio na hora certa. Tomar o remédio em horários completamente aleatórios ao longo do dia, quando dá na telha, quando sente que precisa, é ruim a longo prazo. Vai fazer com que o paciente tenha mais flutuações motoras. O que são isso? As flutuações motoras são o encurtamento do efeito da levodopa e aquelas discinesias, que são aqueles movimentos involuntários que parecem uma dança, tá? Então, respeitem os horários determinados da levodopa. O efeito mais comum dessa medicação são as náuseas. Não são todos os pacientes que têm. Para evitar esse efeito colateral, é importante começar a levodopa em doses baixinhas e subir devagarzinho, porque esse efeito ele é muito mais comum no início do tratamento. Conforme o tratamento vai avançando e o paciente vai tomando levodopa mais tempo, esse efeito costuma sumir. A marca mais comumente comercializada aqui no Brasil de levodopa é a Prolopa, e também é a marca que tem mais número de formulações diferentes. Por isso eu vou falar um pouquinho para vocês de cada uma dessas formulações, porque eu acho importante vocês entenderem que não dá para trocar uma Prolopa 100/25 BD por uma 100/25 dispersível. Apesar das duas serem Prolopa, as duas serem 100/25, elas são completamente diferentes, tá? Só para vocês entenderem, o primeiro número aqui é o número de miligramas de levodopa em si, então 200 miligramas, 100 miligramas. O segundo número, 50 ou 25, é o número de miligramas da benzerazida, que é aquela medicação que eu falei que faz com que a levodopa seja usada pelo cérebro e não pelos outros órgãos do corpo, tá? Então, vamos lá. A levodopa, o tipo de Prolopa mais comum é o Prolopa 200/50 sem sobrenome, tá? Que a gente chama por aí de standard, mas isso é uma forma que a gente chama essa medicação, ela não tem esse nome oficial, tá? É um comprimidinho rosa claro, que vem com esses dois sulcos aqui, ou seja, esse comprimido pode ser seguramente cortado em até 4 pedaços, de preferência com cortador de comprimido, para facilitar a vida. A Prolopa Standard tem um início de ação de cerca de 30 a 40 minutos, se o paciente tomava de estômago vazio, se o paciente não tem nenhuma outra condição gastrointestinal que prejudique a absorção da levodopa. E a duração do efeito dessa Prolopa é variável. A meia-vida dela, o tempo que ela de fato fica no sangue, é de cerca de 2 horas, mas no início da doença de Parkinson, o efeito dela é muito maior do que isso. A gente começa, por exemplo, dando Prolopa 3 vezes por dia e no início do diagnóstico, o paciente nem sente o efeito passar. Ele fica bem o dia inteiro com essa formulação de 3 vezes ao dia, que não é de 8 em 8 horas, veja bem. São 3 vezes ao dia. Então, ele passa, às vezes, mais do que 8 horas, principalmente no período noturno, sem tomar levodopa e não sente diferença. Por quê? Porque ele ainda tem muitos neurônios produtores de dopamina vivos na cabeça dele. Então, esses neurônios conseguem utilizar a levodopa que foi dada e pegar esse excesso de levodopa e armazenar.
para ir soltando aos poucos ao longo dos minutos e horas seguintes, tá? Então, no início da doença, quando o paciente tem muitos desses neurônios, o efeito da levodopa, ele é bem longo, da Prolopa, ele é bem longo. À medida que a doença vai avançando e que o paciente vai tendo cada vez menos esses neurônios dopaminérgicos, esses neurônios que conseguem fazer esse estoque de dopamina, esses pacientes vão tendo um encurtamento do efeito da levodopa, até ela ficar semelhante à meia-vida plasmática, a meia-vida no sangue, que é de 2 horas. A outra formulação que eu quero falar para vocês é a Prolopa 100/25 BD. Esse BD, pessoal, vem de baixa dosagem. Ele também é um comprimido rosinha, um pouco menor do que o comprimido do standard. Também tem 2 sulcos, ou seja, também dá para ser cortado em até 4. E um comprimido do Prolopa BD é rigorosamente idêntico a meio comprimido do Prolopa standard. Então, essa formulação foi liberada para que os pacientes precisassem cortar menos o comprimido, que a gente sabe que é chato, mas ela a forma como ela é feita é rigorosamente idêntica à forma anterior. Então, tem o mesmo início de ação e a mesma duração. Eu costumo começar o tratamento do paciente que acabou de receber o diagnóstico de doença de Parkinson com essa formulação da levodopa, porque eu consigo começar com doses mais baixas e evitar o efeito colateral de náuseas. Outra formulação que é 100/25, mas é o HBS. Vocês veem que é totalmente diferente. Um era um comprimido, esse aqui é uma cápsula, metade azul e metade verde. Como é uma cápsula, essa formulação não pode cortar. Ela tem um início de ação mais longo, ou seja, demora mais para começar o efeito, mas o efeito dura muito mais tempo. Só que um problema dessa formulação é que ela tem uma absorção no nosso intestino que é instável, ela é errática. Então, essa não é uma boa formulação para o paciente tomar ao longo do dia, porque ele vai ficar, essa melhora dele vai ser instável, vai ser uma hora que ele vai estar bem, uma hora que ele vai estar mal. Não é boa para controlar os sintomas da doença de Parkinson durante o dia. A gente usa mais o Prolopa HBS para o paciente tomar à noite antes de dormir, em 2 situações. Ou se esse paciente está acordando de manhã muito travado e não quer esperar ali aqueles 30, 40 minutos para o Prolopa fazer efeito, Prolopa standard ou BD fazer efeito. Ou se esse paciente tem sintomas noturnos de falta de Prolopa. Por exemplo, rigidez na hora de virar na cama, uma dificuldade maior de virar na cama, ou acordar se sentindo mais travado, ou ter dificuldade de levantar para fazer xixi no meio da madrugada. Essas são as situações que eu passo HBS. Eu não passo HBS para ser usado durante o dia. Outra formulação que é 100/25, mas é o dispersível, que é completamente diferente das outras 2 100/25 que eu falei para vocês. Essa formulação volta a ser um comprimido, é um comprimidinho branco, mas só tem um sulco, ou seja, só pode ser cortado em 2 pedaços. Esse Prolopa é o Prolopa do Deus nos acuda. Ele tem um início de ação super rápido, mas o efeito dessa ação é muito curto, então ele dura pouco tempo. Esse Prolopa tem que ser encarado como aquele Prolopa coringa. Quando que eu vou usar? Eu vou deixar ele na manga para situações em que o paciente às vezes trava de forma súbita e inesperada, e, por exemplo, está na rua. Esse paciente não pode ficar esperando 30, 40 minutos para destravar, ele precisa destravar naquele momento. Então, o dispersível é um bom uso para esses momentos. Ou se o paciente, de novo, acorda de manhã muito travado e não pode esperar esse tempo do dispersível fazer efeito, é uma outra hora que a gente pode usar o dispersível. O Prolopa dispersível não deve ser usado de uma forma regular ao longo do dia, porque esses picos de dose que ele faz, esse pico de efeito que ele faz, ele também propicia o surgimento daquelas flutuações motoras, que são o encurtamento da dose do levodopa e as discinesias. Muito importante, gente, esse comprimido, apesar de ser um comprimido, não deve ser colocado na boca e depois virar um copo de água. Não, ele é dispersível, ele é diferente. Pega um copo com um pouquinho de água, joga o comprimido dentro, deixa esse comprimido dissolver igual um Cebion e depois toma.
tá? É assim que deve ser tomado. Se tomar igual um comprimido normal, não vai ver esse efeito que a gente quer dele, que é esse efeito rápido de ação, tá? Então, ele precisa ser tomado dissolvido num copinho de água, é um Prolopa coringa, não é para ficar tomando ele à torta e à direito, porque senão a pessoa vai pagar o preço disso alguns meses ou anos para frente. E, finalmente, a última formulação do Prolopa, que é o Prolopa DR, foi lançado tem uns 7 anos esse Prolopa. Ele volta a ser 200/50, mas ele é diferente do Standard, que foi aquele primeiro 200/50 que eu mostrei para vocês. Esse é um comprimido elíptico, ele também só tem um sulco, então ele só pode ser cortado em 2 pedaços. Ele é especial no sentido de que ele tem um início de ação rápido, mas uma duração de efeito longa. Só que diferente do HBS, que era aquela cápsula, ele tem uma absorção que é regular. Então, essa sim é uma formulação do Prolopa que pode ser usada de forma corriqueira ao longo do dia, tá? Lembrando só, gente, que pacientes que tomam Prolopa qualquer outro e vão passar para o Prolopa DR, tem que ter o número de miligramas da levodopa, que é esse primeiro número aqui, ajustado. Então, quando for tomar o Prolopa DR, tem que tomar um número um pouquinho maior de miligramas aqui da levodopa. Então, por exemplo, se toma um standard, vai precisar tomar 1,5 do Prolopa DR, porque a farmacodinâmica dele é um pouco diferente, e se fizer uma correlação de 1 para 1, 200 de 1 e 200 do DR, o paciente pode travar, tá? Então, só lembrando que esse ajuste precisa ser feito. A outra classe de medicações que a gente usa para tratar a doença de Parkinson são os agonistas dopaminérgicos. Eles vão atuar em outro ponto. Então, a levodopa, lembra que ela vinha aqui, entrava no neurônio, e aqui ela era convertida em dopamina e fazia o efeito biológico. Os agonistas dopaminérgicos, eles são moléculas que parecem a dopamina, mas não são, e que se ligam direto a esse receptor da dopamina aqui no neurônio seguinte, no neurônio que vai transmitir informação. As moléculas de agonistas dopaminérgicos que a gente tem aqui no Brasil são pramipexol, que é um comprimido, e a rotigotina, que é um adesivo. O pramipexol tem formulações que são de liberação imediata, que são essas aqui de cima, que o paciente precisa tomar 3 vezes ao dia, e as de liberação prolongada, que são essas aqui de baixo, que o paciente pode tomar só uma vez ao dia, tá? E a rotigotina é um adesivo, como eu já falei, só tem uma marca que comercializa esse adesivo aqui no Brasil. Só lembrar que esse adesivo precisa ser colado é uma vez ao dia que o paciente cola, e para colar o paciente tem que segurar ali uns 10, 20 segundos aquele adesivo no lugar, porque se ele só fizer assim, o adesivo vai descolar e o paciente não vai ter o efeito do remédio ao longo do dia. Os agonistas dopaminérgicos têm um efeito antiparkinsoniano de melhora de lentidão, tremor, rigidez menor do que a levodopa, mas eles têm uma forma de tomar muito mais fácil, porque eles podem variar de 1 a 3 vezes ao dia, enquanto o Prolopa pode tomar até a cada 1h30, 2 horas, dependendo do caso. E os agonistas dopaminérgicos, a gente não precisa ter aquele cuidado de tomar com o estômago vazio, então não precisa ter aquele cuidado maior com as refeições. Mas os agonistas dopaminérgicos têm alguns efeitos colaterais que às vezes limitam o uso deles. Esses efeitos são dose dependentes, ou seja, quanto maior a dose, maior a chance deles acontecerem. Todos eles são reversíveis, caso a gente diminua a dose ou, em alguns casos, tire a medicação. E os efeitos colaterais são impulsividade, que é um efeito que a gente tem que tomar muito cuidado. O paciente em uso de agonistas pode ficar mais impulsivo, pode ter um descontrole de impulso. Então, ele pode, por exemplo, começar a gastar mais dinheiro com coisas que ele não gastava. Ele pode começar a querer colecionar coisas que ele não colecionava. Ele pode aumentar, por exemplo, o apetite sexual dele. Isso pode ser bom até certo ponto, mas passando de um certo ponto pode ser ruim. Então, é importante que o paciente fique ciente desse possível efeito colateral e que, principalmente, a família fique ciente, porque geralmente quem repara nesse efeito primeiro é a família. Além disso, os agonistas podem dar uma sonolência diurna, e não é aquele soninho gostoso depois do almoço, a gente chama de sleep attacks, ou ataques de sono.
é uma sonolência súbita e incontrolável. Então, por exemplo, tem que ter cuidado quando vai dar esse remédio para pacientes que são, por exemplo, motoristas. Esses pacientes não podem ter sonolência diurna, então fica de olho. De novo, os efeitos são reversíveis, então caso algum efeito desse apareça, é só a gente diminuir um pouquinho a dose ou até tirar. Além disso, os agonistas, principalmente em pacientes idosos, podem dar alucinações e podem piorar a cognição dos pacientes, memória e atenção. E outro efeito colateral é o de inchaço nas pernas. Não se enganem, os agonistas são ótimas medicações para tratar doença de Parkinson, a gente só precisa ficar de olho nesses sintomas, que são todos reversíveis. Outra classe de medicações usadas para tratar a doença de Parkinson são os inibidores da MAO-B. Esses inibidores, eles atuam em outro ponto. Então, quando a dopamina ela é excretada aqui na fenda sináptica, que são essas bolinhas amarelas, uma parte dela vai entrar nesse buraquinho, vai para o outro neurônio fazer o efeito dela, e outra parte fica aqui dando sopa na fenda sináptica. Essa parte que fica dando sopa na fenda sináptica pode ser reabsorvida, como eu falei, e fazer aquele estoque, ou ela pode ser degradada. E as duas enzimas que degradam essa dopamina que fica aqui dando sopa são a MAO-B e a CONT. Então, inibindo a MAO-B, eu vou inibir essa degradação do excesso de dopamina e vou aumentar a chance dessa dopamina ser recaptada pelo neurônio e utilizada ali mais adiante num caso de necessidade. As duas moléculas que a gente tem atualmente são a selegilina e a rasagilina. Elas têm um efeito antiparkinsoniano menor do que os agonistas dopaminérgicos, por exemplo, o pramipexol, e menor do que a levodopa, mas elas têm uma posologia super fácil. A selegilina é tomada 2 vezes ao dia e a rasagilina é só 1 vez ao dia, que é o Azilect. Cuidado, a selegilina não deve ser tomada de 12 em 12 horas. Idealmente, a primeira dose deve ser 7, 8 da manhã e a última dose tem que ser antes das 4 da tarde, senão o paciente vai ter insônia. Tá? Mas o que eu mais uso realmente é a rasagilina, o Azilect, não só porque ele é só 1 vez ao dia, como eu acho que o efeito dele é melhor do que da selegilina. E tem um estudo que questiona se a rasagilina não é neuroprotetora para a doença de Parkinson. É um estudo só, é um estudo que foi financiado pela indústria da rasagilina, mas é uma medicação que eu realmente gosto de utilizar, principalmente nos estágios iniciais da doença de Parkinson. Tem um bom perfil de efeitos colaterais e a rasagilina, inclusive, hoje em dia tem até de graça no SUS. Então, é uma medicação que eu gosto, independente dessa questão da neuroproteção, que eu truco um pouco. Outra classe são os inibidores da CONT, que é aquela outra enzima que vai degradar a dopamina na fenda sináptica. No Brasil, a gente só tem o entacapone, que é vendido como genérico ou como Contan. Também tem essa outra formulação, que é o Stalevo, que eu falei lá no início da aula, que é entacapone mais levodopa, tá? O entacapone, gente, não tem efeito antiparkinsoniano sozinho. Você pode tomar uma caixa de entacapone sozinho que não vai fazer nada com a sua doença de Parkinson. Então, tem que sempre tomar com a levodopa, porque o efeito que ele tem é de aumentar o tempo de duração do efeito da levodopa. Esse é o grande objetivo de vida do entacapone, tá? Mas, com isso, ele pode piorar ou causar discinesias no paciente, porque são aqueles efeitos, aquele movimento involuntário que parece uma dança, tá? Então, fiquem de olho, não quer dizer que não deve usar, sim, a entacapone deve ser usada, é uma ótima medicação, eu uso, mas pode causar discinesias. Aumenta a duração da levodopa, que às vezes é muito, muito bom, tá bom? As discinesias causadas pelo entacapone, se a gente tira o entacapone, elas costumam melhorar, tá bom? Então, não é uma coisa irreversível. A amantadina é vendido como medicação genérica ou como Mantidan. Ela tem um efeito antiparkinsoniano, assim como os inibidores da MAO, selegilina, rasagilina, menor do que a levodopa e menor do que os agonistas dopaminérgicos. Tem vários mecanismos de ação a amantadina, mas o que a gente mais usa a amantadina disparado é para melhorar discinesias, aquele efeito colateral, aquele efeito de movimento involuntário que parece uma dança, tá? Então, a amantadina é muito boa para melhorar as discinesias, e a gente geralmente usa mais para isso do que para qualquer outra coisa, porque o efeito antiparkinsoniano dela não é muito potente. Tem alguns possíveis efeitos colaterais, em pacientes idosos pode dar piora cognitiva e alucinações,
pode dar livedo reticular, que é essa alteração de pele aqui, que pode acontecer em qualquer lugar do corpo, mas é mais comum na perna, e pode dar inchaço nas pernas. Esses efeitos são todos reversíveis quando a gente tira a amantadina, tá? E, finalmente, os anticolinérgicos. Aqui no Brasil, a gente tem o biperideno, vendido muito como Aquineton, e o triexfenidil, vendido muito como Artane. Os anticolinérgicos, embora não sejam muito bons, eles quase não têm efeito para melhorar a lentidão de nitidez, mas eles melhoram muito o tremor da doença de Parkinson. Problema: anticolinérgicos têm um perfil péssimo de efeitos colaterais. Eles podem dar piora cognitiva, alucinações, alterações de doença de Alzheimer, inclusive eles podem deflagrar um Alzheimer no paciente, boca seca e retenção urinária. E os 3 primeiros, que são os piores, geralmente não são reversíveis quando a gente tira o remédio. Então, gente, minha humilde opinião é que anticolinérgicos não devem ser usados no tratamento de doença de Parkinson, porque eles não valem a pena. Melhora o tremor, que é uma maravilha, mas eles cobram um preço mais para frente que é muito caro. Então, eu não acho que valem a pena. Tá. Só um OBS que eu não falei para vocês. Eu falei muito de discinesia durante a aula, né? Que a discinesia pode aparecer, que pode ser piorada, por exemplo, pelo antacapone, que acontece no pico da ação da levodopa. Mas, gente, não é a levodopa que causa as discinesias. O mecanismo de causa das discinesias é pela neurodegeneração da doença de Parkinson. A levodopa, o antacapone, elas só afloram aquelas discinesias, tá? Então, só para a gente não ficar também economizando medicação às custas de qualidade de vida do paciente, que foi um daqueles primeiros princípios que eu falei para vocês no início da aula. Então, resumindo, tratamento de sintomas motores, a gente pode usar a levodopa, as 5 formulações disponíveis dela, os agonistas dopaminérgicos em comprimido, formulação imediata ou estendida, ou em adesivo, os inibidores da MAO, principalmente a rasagilina, os inibidores da COND, quando a gente quer aumentar o efeito da levodopa, a gente usa junto com ela, é o entacapone, a amantadina e anticolinérgicos. Na minha humilde opinião, eu não uso, tá? E um bônus aqui, muitos pacientes têm me perguntado sobre a mucuna, tá? Que é esse grãozinho aqui, esse feijãozinho aqui, que pode ser torrado e moído e virar um pozinho, tá? A mucuna, ela tem levodopa dentro dela, uma levodopa natural, tá? O que é uma coisa muito boa. Tem alguns bons trabalhos na literatura médica, tem um trabalho publicado na Neurology, tem um trabalho publicado na Parkinsonism and Related Disorders, que são ótimas revistas do nosso meio. E esse, por exemplo, da Neurology mostrou não inferioridade da mucuna com a levodopa quando eles avaliaram uma única tomada. Tá? Então, pegaram os pacientes, randomizaram, para alguns deram levodopa, para outros deram mucuna, avaliaram os pacientes depois de algum tempo da tomada de levodopa ou de mucuna e viram a diferença. E viram que os dois têm um efeito parecido, tá? Então, não inferioridade, não quer dizer que é superior à levodopa, tá? Mas é não inferior. O trabalho da Parkinsonism and Related Disorders, que viu esses pacientes ao longo de semanas, achou que a levodopa era melhor, porque a mucuna dava mais efeitos colaterais. Ai, doutora Karina, mas eu tenho vários amigos meus que tomam e se sentem super bem. Vamos lá. A mucuna utilizada nesses trabalhos foi a mucuna boliviana, que quando você torra, moe e analisa os componentes, essa mucuna tem 5,7% de levodopa. Então, se eu tenho 100 gramas de mucuna, nesses 100 gramas eu tenho 5,7 gramas de levodopa, ok? Esse trabalho da Neurology, que provou a não inferioridade da mucuna em relação à levodopa, utilizou uma dose de 12 a 17 miligramas por quilo de peso. Tem um paciente com 70 quilos, eu vou precisar aí de uns 1.200 miligramas de mucuna, 1,2 gramas de mucuna para esse paciente por dose, tá? De levodopa de mucuna, veja bem. Como a mucuna só tem 5,7% de levodopa e eu preciso de 1,2, 1,3 gramas dessa levodopa, eu vou precisar aí de uns 20, 22, 23 gramas de mucuna para substituir um comprimidinho aí de levodopa 100/25, tá? Que foi o que eles compararam. Então, o problema que eu acho em relação à mucuna é essa dosagem. É muito difícil a gente calcular esse tipo de dosagem para o paciente.
E por mais que seja vendido como um suplemento e não seja vendido como medicação, se tem levodopa dentro, desculpa, mas é uma medicação. E se é uma medicação, eu preciso da dose correta. Lembrem-se que a diferença entre um remédio e um veneno é a dose. Se eu tenho dificuldade de manipular essa dose, eu não estou fazendo essa diferenciação entre um remédio e um veneno. A grande maioria dos pacientes que me dizem que usam mucuna e se sentem muito bem com isso, quando eu pergunto a quantidade que eles consomem da mucuna, isso é uma subdose. Então, provavelmente, esses pacientes têm um efeito positivo como um efeito placebo, o que é super válido, né? O paciente está bem, é válido. Outra preocupação que eu tenho em relação à mucuna é o controle de qualidade. Como ela não é classificada como uma medicação, é classificada como um suplemento, o controle de qualidade ao qual ela é submetida, principalmente essas formulações que já vem o pozinho pronto, é muito menor. Se a gente já tem problema com medicações que têm um controle de qualidade super estrito, imagina como aqui tem um controle de qualidade muito menos estrito. Uma outra preocupação minha é em relação ao cultivo da mucuna, porque agrotóxicos, pesticidas, sabidamente, causam risco de doença de Parkinson e podem piorar a doença de Parkinson em quem já tem. Então, você precisa confiar muito na origem daquela mucuna para que ela não tenha sido cultivada com o uso de agrotóxicos, senão você vai estar fazendo mais mal do que bem. E outro problema que eu vejo em relação à mucuna é a maior propensão à automedicação. Como eu falei, ela é um remédio. Ele é um remédio que é difícil calcular dose. E é um remédio vendido como um suplemento, como uma coisa natural, como uma coisa livre de qualquer potencial efeito colateral, que não é verdade. Todo remédio tem potenciais efeitos colaterais. Mas por mais que eu tenha todas essas ressalvas em relação à mucuna, eu acho que a gente está a alguns ensaios clínicos de achar que a mucuna é uma boa medicação que pode ajudar a gente a tratar a doença de Parkinson, pode ajudar a gente a tratar os sintomas da doença de Parkinson. Embora ela é uma levodopa, ela não vai curar o Parkinson, assim como a Prolopa. Mas ela tem um grande potencial de ajudar muito a gente a controlar esses sintomas. É que hoje em dia, com as evidências que eu tenho na literatura, eu não me sinto segura em propor isso para os meus pacientes. Embora se tem pacientes tomando, eu também não fico insistindo para que ele pare de tomar. Vou falar agora um pouquinho para vocês sobre os sintomas não motores, o tratamento dos sintomas não motores da doença de Parkinson. A constipação é um problema que pode ser bem debilitante para o paciente com doença de Parkinson. O ideal é que o paciente evacue todo dia. Se ele não evacua todo dia, ele tem constipação e essa constipação precisa ser tratada. A primeira linha de tratamento da constipação ela é não medicamentosa, ela não envolve remédios. A melhor forma de tratar a constipação é aumentar o consumo de água. Eu sempre oriento para os meus pacientes tomarem 2 litros de água por dia. E como é que o paciente pode ter certeza que ele tomou? Separa uma garrafa de 2 litros ou 2 garrafas de 1 litro e aquela garrafa é só do paciente, só ele vai tomar. E ao longo do dia ele vai tomar a água daquela garrafa e até às 6 da tarde as 2 garrafas ou a única garrafa tem que estar zeradas. Por que até às 6 da tarde? Para que o paciente não fique acordando muito ao longo da madrugada para urinar. Outra coisa que ajuda é uma dieta rica em fibra e, se necessário, a gente pode usar também laxativos. Pacientes com doença de Parkinson podem ter alterações de humor, principalmente depressão e ansiedade. É importante que o paciente saiba que isso é uma consequência direta da diminuição de dopamina no cérebro dele. É um problema biológico, não é um problema não é uma falta de fibra moral, não é algo que o paciente precise se envergonhar. A psicoterapia ela é fundamental no tratamento de pacientes com alterações de humor na doença de Parkinson e, quando necessário, a gente pode usar medicações antidepressivas e ansiolíticas também. Pacientes com doença de Parkinson podem ter alterações da cognição, da memória, da atenção. A vigilância precisa ser grande nos pacientes, principalmente de quem está ao redor. Quando o paciente tem realmente uma alteração de memória que configura um quadro demencial, ele geralmente não repara. Quem repara é mais as pessoas que estão em volta, embora no início do quadro o paciente possa sim reparar. Existem algumas medicações que a gente pode usar para melhorar esses sintomas, que são os anticolinérgicos, são medicações que foram inventadas para a doença de Alzheimer, mas elas funcionam muito melhor para essa alteração cognitiva do Parkinson do que, de fato, para o Alzheimer, tá? Então, dá para a gente melhorar um pouco, sim, a cognição do paciente utilizando medicações.
Dor é super comum nos pacientes que têm Parkinson. Ela pode ser relacionada à doença de Parkinson. Quando ela é relacionada à doença de Parkinson, ela melhora, por exemplo, com levodopa e piora quando está terminando o efeito da levodopa. Se isso acontece, é só a gente melhorar a cobertura dopaminérgica ao longo do dia desse paciente que a dor melhora. E se ela não for uma dor relacionada à doença de Parkinson, porque óbvio, né, paciente com Parkinson não está imune a outros tipos de dor, a gente trata também com outras medicações. Alterações do sono. Se o paciente tem distúrbio comportamental do sono REM, que é aquele distúrbio em que o paciente se movimenta muito no sono, pode bater em quem está do lado sem querer, pode cair da cama, a gente usa principalmente a melatonina e o clonazepam ou Rivotril em doses muito baixinhas, tá? Eu não sou muito fã de clonazepam, ele pode piorar a memória dos pacientes, mas para distúrbio comportamental do sono REM, em doses bem baixinhas já costumam resolver o problema. E se o paciente tem insônia, a gente precisa avaliar especificamente essa insônia, como ela é, de repente até passar o paciente num especialista em sono, tá? E medicações também podem ser utilizadas para isso. E, finalmente, tratamento da desautonomia, que é aquele funcionamento errado do sistema nervoso autônomo, que vai dar pressão baixa, alterações urinárias, principalmente incontinência urinária e disfunção sexual. De todas essas, a que eu mais me preocupo é a pressão baixa, porque o paciente pode ter pressão baixa quando, por exemplo, levanta, fica tonto e pode desmaiar, bater a cabeça e se machucar. Então, essa é a alteração que eu mais tenho medo, tá? Existem algumas medidas não farmacológicas que podem nos ajudar a melhorar a hipotensão ortostática, por exemplo, aumentar de novo o consumo de água, aumentar o consumo de sal da dieta, usar meia elástica. Mas, principalmente, a gente tem que dar uma olhada nas outras medicações que o paciente toma. A doença de Parkinson, conforme ela avança, ela vai diminuindo a pressão do paciente. E as medicações para a doença de Parkinson também diminuem a pressão do paciente. Então, pode acontecer do paciente, por exemplo, seu João tem pressão alta há anos, toma lá o captoprilzinho dele para pressão alta. E aí começa uma doença de Parkinson. E a doença de Parkinson vai progredindo e vai diminuindo a pressão do seu João. Os remédios da doença de Parkinson vão diminuindo a pressão do seu João. Chega um momento que seu João está fazendo episódios de pressão baixa, tomando o captopril que baixa a pressão. Então, uma das primeiras coisas que a gente faz é revisar as medicações do paciente para ver se ele não está ainda tomando remédio para pressão alta, que hoje em dia ele não precisa mais, porque o Parkinson cura a pressão alta dele. Claro que o paciente nunca deve suspender as medicações para pressão alta e nenhuma outra medicação, sem falar com o médico que prescreveu essas medicações ou com algum outro médico. Preferencialmente o que prescreveu, tá? Então, antes, por exemplo, mesmo quando eu acho que o paciente precisa suspender os antipertensivos ou diminuir os antipertensivos, eu não faço isso sozinha. Eu faço uma cartinha para o clínico geral, ou para o geriatra, ou para o cardiologista que acompanha aquele paciente, a pressão alta daquele paciente, e, em conjunto, a gente vê a melhor forma de mudar essas medicações, tá? Em relação às alterações urinárias e disfunção sexual, eu geralmente costumo encaminhar o paciente para avaliação urológica especializada. Gente, essa é uma aula sobre tratamento medicamentoso na doença de Parkinson. Eu sei que o público-alvo são pacientes e familiares e cuidadores, mas, por favor, nunca, jamais, em tempo algum, mudem as medicações para a doença de Parkinson sem orientação médica. Não coloquem medicação nova porque ouviram de alguém que alguém melhorou. Isso é grave, isso pode ter consequências muito ruins para o paciente. Nunca diminuam ou suspendam uma medicação sem falar com seu médico. Ai, doutora Karina, mas eu me senti mal com esse remédio. Tudo bem, fale com seu médico antes de suspender essa medicação. A não ser que seja um efeito colateral realmente que não dê para esperar. Mas isso é raríssimo, tá? Então, por favor, cuidado com isso, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenha dado para entender tudo. Aqui estão os meus contatos, esse aqui é minha conta de Instagram, tenho postado bastante coisa sobre doença de Parkinson lá, e também no meu canal do YouTube, é só vocês escanearem isso aqui com a câmera de vocês, que leva vocês direto para lá.
Se vocês quiserem saber mais coisas sobre doença de Parkinson e acompanhar o conteúdo, é só se inscrever no canal do YouTube e é só ativar as notificações da conta do Instagram, tá bom? E eu estou reformulando o meu site, esse é o endereço. Também vou colocar bastante conteúdo lá para informação de pacientes e cuidadores e acompanhantes. E mais uma vez eu queria agradecer ao Parkinson Online pelo convite e até a próxima.